Estamos de volta no programa Mundo Animal, falando hoje sobre tráfico de animais, um assunto muito interessante. Doutora Célia, nós estávamos falando no primeiro bloco das propostas. Há propostas novas? Sim. O projeto de lei número 3.142, que nós já citamos, né, de 2012, ele prevê também um aumento nessas penas do tráfico de animais. Que esse projeto é o que compõe, na verdade, o novo Código Penal. Né? Então, a nova pena para esse crime de tráfico, ele passa para 2 a 6 anos de reclusão. Né? Não é o que realmente deveria, mas diante da pena que temos atualmente, então é um avanço, né? De 2 a 6 anos. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o impacto que causa, né? E a senhora comentou que é incalculável, né? Inclusive com a ameaça de animais, com a extinção de espécies de animais, que é um prejuízo biológico sem precedente. Existe uma lista de animais que estão em extinção nos dias de hoje? Sim, o IBAMA, ele tem uma lista oficial de animais que estão em extinção. Essa lista é elaborada através de outros órgãos, junto com cientistas, enfim, comissões. E essa lista, ela conta hoje com 208 espécies, oficialmente, né, com 208 espécies que estão em extinção. Sendo estimado que mais 10 espécies sejam incluídas. Muita coisa, né? Muita coisa. Agora, a senhora comentou que o Brasil é um dos países que passa por esse problema de uma forma mais enfática. Quais são as principais rotas? Para onde vão os nossos animais? Então, os animais, eles normalmente são capturados nas regiões norte e nordeste, né? E de lá eles são transportados para as regiões sul e sudeste, através de rodovias federais, né? E as principais cidades, né, ao qual eles são transportados é Rio de Janeiro e São Paulo, né? E aí são exportados através dos portos e aeroportos dessas regiões. Nossa, então quer dizer, é bem legal, inclusive, né? Do ponto de vista, bem entre aspas, né? Quer dizer, rodovias federais, portos e aeroportos. Exatamente, exatamente. Então, verifica-se aí que existe todo um esquema, né, muito grande. Bom, não é à toa que o tráfico de animais é a terceira atividade ilícita, né? Como eu disse, que mais gera dinheiro clandestino. Não só no nosso país, mas acho que no mundo, né? Perdendo só para o tráfico de drogas e de armas. Agora, o que acontece quando uma pessoa se vê diante de um animal que está sendo vendido de forma ilegal? O que a pessoa deve fazer diante de uma situação de tráfico? Então, primeiramente, solicitar, né, na dúvida, solicitar a documentação da origem daquele animal. E não havendo, chamar as autoridades competentes, né, para se verificar, consultar no IBAMA, enfim, chamar as autoridades competentes para poder averiguar a situação e ver se realmente é um caso de um animal ilegal. Sendo ilegal, obviamente, ele é retido pelo IBAMA e aí depois eles dão um destino, né, para o animal. Talvez até devolvam ao meio ambiente. Uma das principais rotas é a via internacional desses animais, né? O que acontece com um brasileiro que está passeando lá na Europa, Estados Unidos, e se vê diante de um animal tipicamente, classicamente brasileiro? Há possibilidade de uma denúncia e de uma repatriação desse animal pelas autoridades? Sim, se ficar comprovado que esse animal saiu do nosso país ilegalmente e entrou naquele país ilegalmente também, existe a possibilidade de repatriar o animal. É claro que é um processo administrativo, as autoridades, não só as embaixadas brasileiras, né, a embaixada brasileira como o governo daquele país, tem que se juntar justamente para mover todo esse processo de repatriação, trazer o animal de volta. Mas sendo comprovada a ilegalidade, com certeza existe a possibilidade. Quer dizer, a questão do tráfico de animais não é só uma atitude humanitária em relação ao próprio animal, que muito está sofrendo por conta disso, mas é uma questão de saúde pública. Muitas das doenças acompanham esses animais em países que até então não tinham a mesma, e pela forma ilegal como esses animais chegam, você tem toda uma questão de contaminação da população, né? Exatamente. Inclusive tivemos um caso aí, não sei se você lembra aquela questão do Ebola. Ebola, vírus então, Ebola. Me parece que foi por conta de uma situação dessa,
que o animal ele acabou sendo exportado para um outro local e transmitiu essa doença. Então, não é só questão do maltrato com o animal, que por si só já é gravíssimo, é a questão do ser humano. Né? Esses animais, é como eu disse anteriormente, esses animais estão sendo retirados de um ecossistema, causando todo um desequilíbrio de um ecossistema. Né? Então, esse impacto para o nosso meio ambiente é muito grande. Né? As pessoas ainda não têm, né, consciência, muitas pessoas aí ainda compram animais do tráfico, né? Até no exterior, para colecionadores, para suprir a sua vaidade, né? Pet shops, zoológicos, enfim. Mas não pensam na gravidade que é esse crime, né? O que vem depois, né? O que está por trás de tudo, o que vem junto com o crime, né? Além da crueldade com o animal. Quer dizer, novamente a gente cai naquela questão que é básica, educação. Ou seja, não haveria necessidade das leis se as pessoas tivessem essa consciência que retirando um animal, você tem toda uma questão de desequilíbrio ecológico, né, de maus tratos com esse animal que vai viver numa condição inóspita. Né? Então, doutora Célia, a senhora, como professora, novamente, a pergunta. Qual que é o papel da educação, da população, com relação a isso? Conscientização, né, Marcos? A educação ambiental, como eu já disse, é um preceito constitucional, tem que ser cumprido. Né? A educação ambiental, ela tem que ser inserida em todos os níveis escolares, e não só níveis escolares, dentro de casa. Né? Em casa mesmo, as crianças têm que saber a importância disso, têm que saber os impactos que essa prática causa no meio ambiente. Então, acho que a educação ambiental, ela tem que efetivamente ocorrer. Os criminosos que praticam esse crime, que é o tráfico de animais, eles têm ligações com outros tráficos, por exemplo, tráfico de armas ou tráfico de drogas? São quadrilhas especializadas? Dificilmente existirá uma ligação total, né? Porque, na verdade, óbvio, pode ter uma ligação com o tráfico de armas, até mesmo para eles cometerem o crime do tráfico de animais, mas assim, imagino eu que sejam distintas, né? São crimes distintos, até porque eles são muito organizados. Então, acho que para misturar, né, talvez não haveria tanta organização. A necessidade de uma especialização exatamente. Nessa questão. Né? Exatamente. Muito bem, concluindo o nosso programa, doutora Célia, eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais para os telespectadores do programa Mundo Animal, inclusive seus contatos, caso os nossos telespectadores queiram abordar mais um assunto, tenham alguma pergunta, etc. Certo. Consideração que eu posso fazer, as pessoas não terem animais silvestres em casa, eles têm o habitat natural deles, não são animais domésticos, como eu já disse, né? Eles têm, muitas vezes, quando retirados do seu habitat natural, naturalmente já não sobrevivem mais por tanto tempo, então as pessoas têm que se conscientizar disso. Quem tiver dúvidas, pode me mandar e-mail ou entrar no site do escritório. Meu e-mail é celianilander@aasp.org.br e o site do escritório é www.advocacianilander.jur.br. Doutora Célia, esse assunto é tão interessante, nós fizemos questão aqui, a produção do programa, de até estender para 2 programas, né? Em função da carência dessas informações na mídia. Então eu te agradeço o seu tempo, a disponibilidade que você teve de comparecer aqui nos estúdios da TV Mundi para fazer essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Mundo Animal, www.tvmundi.com.br. Sugestões de pautas, assuntos que vocês queiram que sejam abordados, dúvidas, críticas, mandem um e-mail para a gente. mundi.animal@tvmundi.com.br. Muito obrigado, doutora Célia, e até o próximo programa Mundo Animal.